estar também acompanhando e louvando ao Senhor, tá? O Lucas vai colocar para nós aí o tema, tá? E aí está o versículo para que você possa olhar e observar aí a questão deste tema, que no meu ver aí tão importante, que nós vamos ver durante esse estudo, tá? Olha, o texto nosso que nós vamos ver está em Êxodo, tá bom? E o tema desse estudo é trabalhando com o Senhor. Parece um tema um tanto quanto simples, né? Um tema um tanto quanto simples, mas uma palavra ali vai fazer toda a diferença, tá? Uma palavra vai fazer toda a diferença. Observe novamente o cartaz aí, tá? Novamente o cartaz que está projetado aí em sua tela. Uma palavra ali que nós vamos revelar durante o estudo, ela vai fazer toda a diferença aí na sua vida. Nesse período que nós estamos aí em quarentena, com limitações e restrições, é momento também de nós reavaliarmos algumas coisas na nossa vida. É momento também de nós estarmos nos preparando quando voltarmos realmente estar congregando juntos, as atividades normais da igreja, o seu ministério possa voltar plenamente. É necessário que voltamos com força total. É necessário que nesse período você possa corrigir algumas coisas. E esse estudo, ele tem esse objetivo, para nós tratarmos algumas direções, alguns caminhos e alguma maneira de viver diante de Deus. E essa maneira, como Deus já falou comigo e tem ministrado ao meu coração, ela pode ser um divisor de águas em sua vida, em seu ministério, simplesmente mudando uma palavra nessa frase. E eu coloquei para você esse tema do estudo, trabalhando com o Senhor. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo 33, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, o texto áureo desta manhã, e versículo 12 ao 15, para ministração em cima desta passagem bíblica, tá bom? Êxodo 33, do 1 ao 4 e 12 ao 15, e você pode estar acompanhando aí a leitura muito atento na sua tela, tá bom? Em que nós vamos estar aí lendo esse texto bíblico. Acompanhe comigo esta leitura. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. E disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, agora é Moisés falando com o Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, disse Moisés, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, Moisés. Eu te darei descanso. E verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Uma tradução melhor para esse versículo 15 é: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar.
Vamos falar sobre isso, trabalhando com o Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, é uma passagem bíblica em que há um diálogo entre Deus e Moisés, o líder do povo de Israel que estava no deserto, caminhando em direção a Jerusalém. Desculpe, caminhando em direção a Canaã, a terra prometida. Só que no capítulo anterior, o capítulo 32, acontece um problema. O povo faz um bezerro de ouro e Deus fica muito irado com isso. E Deus, ele quer realmente deixar o povo pela desobediência. Então, o Senhor faz agora uma proposta para Moisés. O Senhor, então, vendo que o povo desobediente, um povo de dura servir, um povo que adorava, estava buscando em outros deuses, mesmo diante de todos os milagres que Deus tinha feito, como as cordonizes, a abertura do Mar Vermelho e tudo mais, e diante disso, Deus fez uma proposta para Moisés. Preste bem atenção nessa proposta. A proposta foi a seguinte: Moisés, eu vou cumprir então a minha promessa. Eu vou dar a terra prometida, vou derrubar, vou dar vitória para vocês diante dos inimigos, vocês vão vencer os inimigos, e vou ainda mandar um anjo com vocês. Ou seja, o que está planejado vai acontecer. Os inimigos serão derrotados, a terra prometida, como eu disse a Abraão, Isaque e Jacó, eu darei para vocês, e vou até mandar um anjo com vocês. Irmãos, só que Deus, nessa proposta, ele fala mais o seguinte: porém, a minha presença não vai com vocês. Vocês vão caminhar, vão trabalhar, mas a minha presença não vai com vocês. Então, Moisés, nesse momento, ele questiona o Senhor. E ele diz: olha, Senhor, o Senhor diz que eu achei graça diante dos seus olhos, que o Senhor é conosco, mas nós não vamos sair daqui se a tua presença não for conosco. Perceba algo aqui, irmãos. Perceba que Deus não deixou de cumprir a promessa dele em sua proposta. Deus prometeu a vitória sobre os inimigos, deu a garantia que a terra prometida iria ser entregue. E Deus também prometeu que vai mandar um anjo, ou seja, vocês não estarão sozinhos. Porém, nessa proposta, ele diz: a minha presença não vá com o povo. Por quê? Porque o povo está desobediente, porque o povo não está seguindo os mandamentos. E ali a comunhão de Deus estava apenas com Moisés e não mais com o povo. E nessa proposta, então, nós podemos aprender algo de como Deus trabalha, de como Deus realmente age conosco e como nós podemos conduzir a nossa vida diante de Deus, na obra de Deus, com ou sem a presença do Senhor. E com isso eu quero aqui dizer para você 3 maneiras que você pode conduzir a sua vida, ou o seu ministério, ou o seu trabalho na obra do Senhor. E eu, observando e vendo a própria experiência, e posso dizer que alguma dessas formas eu já pude viver, você pode caminhar com Deus, ou você pode fazer a obra de Deus de 3 maneiras. Primeira maneira, você pode fazer ela para você mesmo. E há muitos fazendo isso. O ministério, a obra, o pastoreado, o ministério de louvor e tudo mais, não é feito para a glória de Deus ou com o objetivo de alcançar o ministério, a vontade do Senhor na igreja. Tem pessoas que fazem a obra de Deus para elas mesmas, a fim de estabelecer um status. Alguns fazem por retorno financeiro, alguns fazem porque querem um status, querem algum prestígio, querem estar em evidência, e muitos fazem a obra para si mesmo, trabalham para si mesmo.
esse não é o nosso caso do estudo. O nosso caso do estudo é uma outra maneira. Há aqueles que trabalham na obra de Deus, que estão servindo ao Senhor, mas estão trabalhando para o Senhor. É muito louvável isso, é muito importante isso. E se dedica, procura fazer tudo na igreja, na obra do Senhor, voltado com o objetivo de fazer para o Senhor. Para o Senhor. Então, queridos irmãos, nós vemos os discípulos em momentos fazendo isso. Eles buscando proteger o Senhor Jesus, evitando a aglomeração de crianças e até de pessoas que chegavam ao Senhor Jesus. Eles ali formavam verdadeiros muros de proteção e afastavam essas pessoas de Jesus. E Jesus os repreendia. E Jesus os repreendia porque eles não estavam fazendo algo como o Senhor queria. Perceba, a intenção dos discípulos era boa. Eles afastavam as crianças, até que Jesus falou, não, deixe vir as minhas crianças. Mas aquela atitude dos discípulos, eles estavam achando que estavam fazendo algo para Deus, para o Senhor. Como o apóstolo Paulo. As perseguições que o apóstolo Paulo fazia, ele estava fazendo em nome de Deus. Porque no coração dele, ele estava fazendo para o Senhor, para o Deus vivo para qual ele servia. Então, muitas vezes, no ministério, e eu já pude viver uma fase do meu ministério assim, em que eu trabalhava para o Senhor. Você procura entender dentro do seu coração o que Deus pensa, o que Ele quer, e você passa a fazer tudo voltado para agradar o Senhor, para cumprir seus mandamentos. Mas há um terceiro tipo, e essa é a maneira que eu venho te convidar nesta manhã, a como você trabalhar com o Senhor. É diferente. É diferente de você trabalhar para o Senhor, em que você busca apenas a obediência e fazer aquilo que você entende que é importante, e tem como você trabalhar com o Senhor. O que é trabalhar com o Senhor? É quando Ele está contigo, quando Ele realmente está direcionando tudo, quando Ele está conduzindo tudo, e Ele está na direção de tudo, porque você está agora trabalhando com Ele, com a presença dEle, caminhando com Ele. Pastor, mas sim, essa diferença é tão importante, sim. Há pessoas que estão e vêm à casa de Deus, servem ao Senhor, caminham numa caminhada cristã, um ministério na igreja, fazendo a obra de Deus, mas fazem aquilo para Deus, entendendo aquilo que elas acham que é importante, aquilo que Deus quer. E passam anos e anos no seu ministério fazendo a obra de Deus para o Senhor, mas não com o Senhor. Porque quando o Senhor está na obra, quando o Senhor está nas nossas pregações, quando o Senhor está no nosso louvor, no nosso ministério, é diferente. É Ele que age, é Ele que conduz, é Ele que está ali ministrando e fazendo tudo o que é necessário segundo a plena vontade dEle. Veja que Moisés, ele até recebeu essa proposta. No versículo 15, Moisés disse e falou, olha, nós queremos fazer o quê? Queremos caminhar aqui, sair deste lugar, se o Senhor for conosco. Tudo bem, o anjo é importante, a vitória para os inimigos é importante, tudo isso é muito válido, mas nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. Isso foi real. Isso foi muito importante na vida dos apóstolos. Veja o texto agora, acompanhe a leitura em Marcos, capítulo 16, versículo de número 20. Marcos, capítulo 16, versículo de número 20. Acompanhe essa leitura aí em sua tela. E eles, tendo partido, os apóstolos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os apóstolos, amados irmãos, no início da igreja, eles estavam fazendo a obra com o Senhor, com a presença de Deus. E isso então era acompanhado de sinais, maravilhas, e Deus cooperando com eles,
cooperando com eles. Observe algo que é uma diferença, porque você vai passar a fazer a obra de Deus e tomar decisões na sua vida, não da sua escolha, não daquilo que você acha que é importante para o Senhor, mas aquilo que Deus, que está contigo, Ele vai te conduzindo, vai te revelando, vai te mostrando. Porque há de fato aí, não uma relação apenas de servo, mas como o Senhor Jesus disse, eu não os chamo mais de servos, mas de amigos. Porque aquilo que Jesus está fazendo e operando, Ele está ali compartilhando e fazendo junto. Amados irmãos, nós podemos fazer a obra de Deus simplesmente para o Senhor, ou podemos fazer a obra de Deus com o Senhor. E essa era a proposta de Deus para o povo de Israel. Então o Senhor, Ele teve todo o cuidado, e Ele vinha e agia, guiando, a proposta de Deus guiar o povo, através da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Observe esse texto bíblico, acompanhe essa leitura em Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao 38. Você vai poder encontrar também esse texto no livro de Números de uma maneira mais detalhada, mas acompanhe essa leitura. Êxodo 40, 34 ao versículo de número 38. Êxodo 40, 34 ao 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha que interessante, quando Deus estava com o povo de Israel, eles só se moviam, eles só avançavam se a nuvem avançava. A nuvem parava, e diz no livro de Números, às vezes 2 dias, às vezes uma semana, e eles não se moviam daquele lugar, porque Deus estava trabalhando ali, e eles estavam agindo e servindo, trabalhando com o Senhor. Eles estavam sendo direcionados por Deus e deixando Ele guiar tudo. Observe essa imagem aí, dessa coluna, dessa nuvem, melhor dizendo, que acompanhava o povo pela manhã. Observe essa imagem, que interessante, do povo de Israel, quando eles estavam no seu acampamento, estavam ali prontos para caminhar. Multidões e multidões, milhões de pessoas, e lá na frente ia a nuvem que cobria o tabernáculo. Eles só se moviam e faziam a caminhada deles no deserto quando a nuvem se movia. À noite já era diferente. Veja essa ilustração sobre a coluna de fogo que vinha à noite sobre o arraial. E à noite vinha, Deus agindo pela coluna de fogo no meio do povo. Estavam aquecidos, estavam ali iluminados, porque precisavam da luz naquele lugar, estavam ali, de fato, caminhando e servindo junto com o Senhor, agindo no meio deles. Agora, amados irmãos, olha que privilégio que Deus está dando, Deus se colocando no meio deles, Deus guiando eles, com a nuvem e com a coluna de fogo. Mas nos nossos dias hoje, o que seria essa nuvem? O que seria esta coluna de fogo para nós? Irmãos, e analisando os textos bíblicos, em especial do livro de Atos, esse trabalhar de Deus em nossa vida, nos dias de hoje, é através do Espírito Santo de Deus. É através do agir de Deus em nosso meio, sendo guiados, conduzidos pelo seu Santo Espírito. Ou seja,
você pode caminhar, você pode estar na igreja, você pode trabalhar na obra do Senhor, ter seu ministério. Você pode fazer isso sem a presença de Deus. Infelizmente, há pessoas que fazem e conduzem a sua vida sem a direção do Espírito. Fazem até de boa vontade, mas não estão sendo guiados, orientados, conduzidos pelo Espírito de Deus, que é para, como o povo de Israel, a nuvem de dia e a coluna de fogo para nós à noite. Mas você pode caminhar, fazer, seguir, você pode andar no reino de Deus, caminhar, fazer a obra do Senhor com a presença de Deus, guiado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo do Senhor. Queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela é o corpo, Cristo é a cabeça, mas a vida da igreja, sabe, o poder da igreja, a força da igreja, a energia da igreja, o mover da igreja, vem através da ação do Espírito Santo do Senhor. Se a igreja caminhar, se a igreja viver sem o Espírito Santo, ela é apenas um organismo, ela é apenas como aquele corpo que está vegetando, é apenas como aquele corpo que está sem vida, sem energia. Por isso, amados irmãos, eu e você, nós precisamos ter em nosso meio, em nosso ministério, aqui uma advertência, um brado do Espírito de Deus aos nossos corações. Nós precisamos ser guiados, caminhados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter até boa vontade, você pode estudar um pouco, pegar uma Bíblia, procurar cumprir, as diretrizes da igreja e fazer tudo isso do seu eu. Você pode fazer tudo isso até de boa vontade, mas eu venho te convidar nesta manhã para você, a partir de hoje, seguir o seu ministério com o Senhor. Ele reinando, Ele te conduzindo, Ele agindo, Ele fazendo em você morada, Ele direcionando as suas mensagens, suas pregações, o seu louvor, direcionando as suas escolhas. Sabe, meu amado irmão, no trabalho, no seu trabalho, você pode ir para o seu trabalho, trabalhar certinho e cumprir a vontade do Senhor de ser um bom empregado, e assim você está trabalhando para o Senhor também. A Bíblia diz isso, servindo o seu Senhor, o seu patrão, como serve ao Senhor. Você está fazendo isso para o Senhor. Mas você pode trabalhar, você pode conduzir sua vida e sua família com o Senhor. É muito diferente. É um divisor de águas, porque aí você passa a não mais caminhar segundo a sua vontade, segundo aquilo que você pensa a respeito de Deus e da obra do Senhor, mas segundo aquilo que Deus vem e direciona, de manhã, como no deserto, com a nuvem, à noite, com o fogo que o Senhor estava iluminando. E para isso, nós precisamos entender e relembrar nesta manhã a importância do Espírito Santo em nossa vida, a importância do Espírito Santo no seu ministério, na sua família, no agir de Deus na sua família, em que você pode caminhar, você pode ser alguém tocado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu separei aqui para os irmãos algumas formas ou alguns papéis que o Espírito Santo tem a desenvolver no nosso meio, no meio da igreja, no meio do seu povo, na minha vida e na sua vida. Veja que coisa maravilhosa, que é o Espírito de Deus que o Senhor separou e nos deu por promessa para agir em nossa vida. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele nos guiará na verdade. E agora eu vou citando, e você vai acompanhando aí na sua tela. Então, ele é o guia da verdade. João 16, verso 13. Ou seja, se você se render ao Espírito Santo de Deus, e você deixar Deus trabalhar com você, Ele vai te guiar na verdade. Você não será levado por erros, enganos, falsas doutrinas e mentiras. Segundo lugar, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. João 14, versículo 26. Ou seja, as profundezas da palavra de Deus,
Ou seja, aquilo que você precisa saber para fazer a obra de Deus, aquilo que você precisa saber para tomar suas decisões, aquilo que você precisa aprender, você vai aprender diretamente e através do Espírito Santo de Deus, na qual está reinando em sua vida. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vai produzir frutos em nós. Se a igreja se submeter ao Espírito Santo de Deus, eu e você nos submetemos, em Gálatas 5, 22 e 23, vai dizer lá que ele vai trazer frutos sobre nós, frutos dados pelo Espírito, entre eles o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Tudo isso o Espírito Santo vai moldando e trabalhando em nossas vidas. Ele também, próximo, é o Espírito Santo, se nós deixarmos ser governados por ele, amados irmãos, em nosso ministério, é ele que vai convencer do pecado. Diz a Bíblia ainda da justiça e do juízo. João 16, 7, 8. É ele que vai fazer a obra. É ele que está trabalhando, então, juntamente conosco na obra de Deus. É ele que está trabalhando em nossa família. Então, ele vai convencer o seu filho do erro e do pecado. Ele vai convencer aquela pessoa que está muitas vezes fazendo mal para você, vai convencer do erro dela. Por quê? Porque você está trabalhando com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, e ele também age na vida dos homens, convencendo eles daquilo que é necessário. Próximo, ele também, se você trabalhar com ele, ele vai ser o Consolador. João 14, 16. Queridos irmãos, como nós precisamos ser consolados nos momentos difíceis. Como nós precisamos ser consolados em momentos em que amigos e pessoas não conseguem alcançar aquilo que o nosso coração está passando. Mas vem o Espírito Santo e ele nos consola. Ele nos consola. Ele também é poder. Olha que maravilha promessa, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele nos traz poder. Se nós assim nos submetermos a ele, nos entregarmos a ele, a nossa vida e a nossa caminhada será marcada pelo poder do Espírito Santo. Ele também traz para nós em nossas vidas e há de agir no meio da igreja, através dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 11, os 9 dons apresentados por Paulo, ali entre eles a sabedoria, entre eles a palavra do conhecimento, dons de curar, fé, dons de profecia, interpretação de língua, variedade de línguas. Ele vai também trazer o discernimento de espírito e operações de milagres e maravilhas. Tudo isso vem quando Deus está trabalhando conosco, amados irmãos. Próximo, ele vai nos ajudar em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando nós deixamos ser governado por ele, vai ajudar em nossas fraquezas. E mais um versículo, Romanos 8, 27. Até isso, irmãos, ele vai interceder através de nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Perceba, veja, que a obra de Deus, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, nós temos todas as ferramentas, temos tudo que é necessário quando nós passamos a nos entregar para que Ele venha fazer em nós a vontade dEle, venha fazer em nós. Porque eu e você temos que aprender, queridos irmãos, a não fazer pelas nossas próprias forças, a não querer fazer pelo nosso intelecto, pelas nossas estratégias, pelos nossos pensamentos, mas nós temos que aprender que a obra ela é do Senhor. Então ela precisa ser feita com a participação do Senhor. Com a participação. E Jesus nos advertiu isso em João, capítulo 15, versículo de número 5. Você pode acompanhar aí a leitura, João 15, 25. A Bíblia está dizendo que Jesus advertiu, dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ou seja, está nele, esse dá muito fruto. E vem essa grande advertência, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele vai nos adverte, sem mim vocês não vão conseguir fazer. Nós podemos até tentar, podemos fazer da nossa maneira, podemos querer, como ali o povo de Israel, receber aquela proposta: olha, eu dou anjo para vocês, eu dou a vitória para o inimigo, e vocês podem continuar, mas eu não vou com vocês.
Essa foi a proposta. E é assim que muitos têm caminhado. E Jesus tem advertido: sem mim, sem a minha presença. Porque diz o texto ali: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vós, veja, um trabalho conjunto, uma submissão à vontade do Senhor. É Deus agindo através de nós. É Deus agindo através de nós. Com isso nós vamos dar muitos frutos, muitos frutos. Perceba que esta preocupação, irmãos, tem que ser algo de suma importância em minha vida e em sua vida. Você não pode continuar a caminhar, a servir ao Senhor apenas de ouvir falar. Você não pode continuar o seu ministério, você não pode continuar dizendo ser um servo de Deus, se apenas você ouve Deus através de outros. Se você apenas presencia, ou você apenas sabe de testemunhos do agir de Deus pela boca de outras pessoas, pelos escritos da Bíblia, há uma promessa, há uma proposta de Deus para você, de Ele agir em você, de uma comunhão única, íntima, verdadeira com você, para que você possa, a partir de hoje, caminhar juntamente com o Senhor. Juntamente com o Senhor. Irmãos, é totalmente diferente. Você que me ouve nesta manhã, o seu ministério pode ser totalmente diferente, porque você passa agora a ser guiado plenamente pelo Espírito de Deus. Você passa a dar a devida importância que a igreja primitiva, os primeiros cristãos davam. Eles não podiam fazer nada sem a presença de Deus. Em Atos, capítulo 1, isso é muito claro. O Senhor diz: vocês vão para Jerusalém, mas não saiam dali, enquanto vocês não receberem a promessa que vem do alto. A obra de Deus, a igreja de Deus, ela não começou sem a presença de Deus junto com eles, sem o agir do Espírito Santo. E há muitos de nós, em momentos, queremos fazer do nosso próprio jeito, queremos fazer da nossa própria maneira, achando como Paulo estamos fazendo para o Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, fazer com o Senhor, sendo guiados e sendo orientados por Ele. Por isso, irmãos, a nossa oração tem que ser como a oração do Salmo 51, em que Davi, naquele momento, Salmo 51, verso 11, ele ali demonstra a grande preocupação dele. Acompanhe essa leitura. Salmo 51, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: não me repulses da tua presença. E agora vem: nem me retires o teu Santo Espírito. A preocupação do salmista é: não retires de mim o seu Espírito Santo. Não retires, porque como Moisés ele podia, irmãos, ali naquele momento para trabalhar com o Senhor, dizer: tudo bem, vamos ter a vitória com o inimigo, temos o anjo, vamos seguir. Ele falou: não. E se você ler com mais atenção, a proposta de Deus é a seguinte: Moisés, contigo eu vou, mas não com o povo. A resposta de Moisés: não. Se o Senhor não for conosco, com todo este povo, não nos tire deste lugar. Porque não vale a pena, irmãos, viver na casa de Deus. Não vale a pena estar participando dos cultos. Não vale a pena ser um servo de Deus e viver sem a presença dEle. Apenas de ouvir falar. Apenas, muitas vezes, seguindo uma religião. Não. Esse Deus é vivo e real. E Ele quer conduzir você. Ele quer te guiar. Ele quer te dar poder. Ele só precisa que você abra o seu coração. Ele só precisa que você deixe Ele reinar em você, no seu ministério. Pastores, aqui eu venho trazer uma advertência para nós. Moisés, ele tinha a presença de Deus, ele podia continuar. Mas ele disse: não, se não for conosco, não. Ou seja, a minha preocupação e a sua, você que lidera um grupo, você que lidera pessoas, não é simplesmente você ter a presença de Deus. Como diz uma advertência na Bíblia, pastores que cuidam de si mesmo. Mas a nossa preocupação tem que ser como a de Moisés. Se a tua presença não for conosco, com todos nós, a igreja precisa ser guiada, ela precisa trabalhar com o Senhor, com Deus agindo em cada um de seus cultos, em cada uma de suas reuniões de oração, em cada pregação, em cada louvor.
Porque você pode, meu amado irmão, você que gosta de louvar o Senhor, você que gosta de pregar, você pode fazer isso, muitas vezes subir no altar e perguntarem para você: por que você está louvando a Deus? Se você, infelizmente, tem pessoas que fazem isso apenas com o objetivo de ter o prazer da música, ou ter o prazer de estar fazendo algo, de ser útil. Tem aqueles que vão responder: não, eu faço isso para o Senhor. Mas eu estou te convidando a partir de hoje a você fazer isso com o Senhor, com a presença dEle. Não suba mais um altar se a presença de Deus não estiver contigo. Não pregue mais se a presença do Espírito Santo não estiver contigo. Não continue a partir de hoje a obra de Deus. Pare, feche para balanço, conserte as coisas aí dentro, tanto na sua família, na sua vida, e não continue a caminhada sem estar com o Senhor, te guiando, agindo em você, operando na sua vida. E foi isso, essa é a preocupação do salmista, essa deve ser a nossa oração: Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito. E o que vai afastar o Espírito Santo de nós? E muitas vezes, irmãos, vai fazer com que nós passamos a trabalhar apenas para o Senhor, sem a presença dEle. Quando nós nos tornamos religiosos, quando nós não confessamos nossos pecados, quando nós não consertamos algumas coisas que estão pendentes. É o que Moisés fez. Moisés buscou o conserto primeiro. A presença de Deus, o Espírito Santo, ele é sensível. Por isso você tem que já acordar pela manhã. Você tem que, durante o seu dia, estar buscando, estar caminhando, guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele a nossa nuvem pela manhã. É Ele a nossa coluna de fogo à noite. E pastor, como eu vou saber isso? Como então eu vou saber que realmente Deus está comigo, que Deus está agindo? Primeiramente, o Espírito de Deus irá comunicar isso a você, e você vai saber, você vai identificar quando você está fazendo algo simplesmente para o Senhor, ou quando você está fazendo algo com o Senhor. Mas o que Moisés fez uma prova com Deus. E é esta prova que eu venho aqui deixar para você. Em Êxodo 33, verso 16 e verso 18. Veja o que então Moisés pede a Deus, para então continuar. Ele diz: pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Como vamos saber então que agora o Senhor vai conosco, né? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, ou seja, somos santificados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse, é isso que nós temos que dizer: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E é o que nós temos que fazer, é o que eu e você temos que pedir. Senhor, mostra a tua glória na minha família, mostra a tua glória no meu trabalho, no meu ministério, mostra a tua glória, Senhor Deus, na minha vida. Irmãos, então Moisés ali teve aquela experiência, e Deus ali naquela fenda se revelou. E agora Moisés, agora eu sei que Deus está comigo, que Deus está conosco. Agora vamos avante, agora vamos caminhar. Essa é a proposta nesta manhã para você, meu irmão. Peça a glória de Deus, busque a glória de Deus na sua vida. Busque ter a presença do Senhor contigo, para que você possa estar caminhando, seguindo nos seus projetos, na sua vida, com o Senhor. Só que aí tem um preço isso. Aí tem um preço que é o que muitos não querem se submeter. Ali, como Moisés disse, uma vida separada a Deus requer que seja como a nuvem ali. Nós só vamos levantar acampamento e vamos seguir se o Senhor seguir com a nuvem. Quando você trabalha com o Senhor, o próximo passo não é da tua escolha. É Ele quem comunica, é Ele quem te conduz. Não é mais a tua vontade feita, mas é a vontade do Senhor. E é por isso que agora, nessa dispensação da graça, é um convite. Jesus falou: aquele que quiser me servir, aquele que quiser me seguir, é um convite. Quem quiser. Está dizendo o quê? Negue-se a si mesmo todo dia e tome a sua cruz. É essa a minha proposta para você nesta manhã.
A minha proposta é você sair de uma condição de que você trabalhava ou para si mesmo, vivia em função de você mesmo. Talvez você até estava um pouquinho melhor, você estava trabalhando para o Senhor, ou achando que fazia para Ele. Agora a proposta nessa manhã é que você venha viver, trabalhar, caminhar, andar de dia e de noite, fazer tudo com o Senhor, por meio do seu Santo Espírito. Que, como nós mostramos nesse estudo, tem tanto poder e tantas coisas para agir em nossa vida. E aqui, eu volto agora a projetar na sua tela o tema desse estudo. Eu volto a projetar nessa tela, agora eu peço que coloque aí, e nós vamos ver o tema desse estudo para que você possa estar meditando agora em que estamos encerrando. Trabalhando com o Senhor. A seara está aí, a tua vida está aí, mas não faça pelas suas próprias forças. Não faça da sua maneira, faça como o Senhor assim quer. Deixe Ele reinar em você e peça para Ele nesta manhã: Senhor, mostra-me a sua glória. Senhor, mostra-me, age em nós segundo a sua glória. Convido você a orar comigo nesta manhã. Convido você, nesta manhã em que nós vamos louvar ao Senhor, para que você venha se colocar e agora, a partir de hoje, entregar a sua vida, o seu ministério, para que Deus possa agir através e com você, em nome de Jesus. Poderoso Pai, aqui nos colocamos nesta manhã em que estudamos a sua palavra, Pai. O povo de Israel tinha uma proposta, devido à sua desobediência, de seguir a caminhada para a terra prometida, com o anjo, com a vitória, com a prosperidade, com tudo que o Senhor podia dar a eles, mas sem a sua presença. E Moisés, ó Pai, como um sábio homem de Deus, ele recusou isso. E ele disse: não vamos caminhar daqui sem a tua presença. Não nos tire deste lugar sem a tua presença. Pai, talvez há anos temos caminhado em direção à terra prometida, mas sem a tua presença. Temos prosperado em nosso caminho, temos sido bem-sucedido em nosso trabalho, profissão, mas o Senhor não tem estado de maneira viva e verdadeira conosco, Pai. Muda a nossa vida a partir de hoje, muda a vida da sua igreja, Pai, o nosso ministério, daqueles que ouvem, para que as nossas decisões, o nosso andar, o nosso fazer, Pai, seja feito não simplesmente para o Senhor, mas com o Senhor. Pai, não queremos mais viver, não queremos mais caminhar, não queremos mais prosseguir, Pai, sem a tua presença. Quantos, ó Senhor Deus, que têm vivido, Pai, uma vida, têm caminhado sem a tua presença. Já há tempo não choram diante do Senhor, já há tempo não sentem do seu Santo Espírito, há tempo não tem o falar em línguas, a manifestação do seu Espírito, ó Pai. Estão caminhando em direção à terra prometida, mas sem o grande privilégio de ter o Senhor agindo, conduzindo, trabalhando. Ó amado Deus, por isso alcança as nossas vidas, ó Pai. Alcança nossos irmãos e irmãs, ó Pai, para que de hoje em diante possamos caminhar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor, e seja você cheio do Espírito Santo, seja você conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe grandiosamente nesta manhã, em nome de Jesus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move. Queremos aqui deixar registrados os pedidos de oração. Líria Santos pede oração por Mário Sérgio, Roger, Ana, Diego, Aline, Beatriz, Miguel, Lourdes, Juarez e Leide. Vamos estar colocando em oração. Ana Maria Carneiro Rocha, peço oração por meu filho João Paulo, que está internado em clínica de tratamento de drogas, e minha filha Ana Beatriz, que está com sintomas de dengue. Ana Maria, tenha fé, estaremos orando por ti e pelos seus filhos. Júnior Bressan, grande abraço, meu Júnior. Oração pela vida de Luiz Fernando Azevedo, pela cura contra o vício das drogas e pela vida de Márcio, que está com câncer. Andressa Martins pede oração por Marli dos Santos, para sua conversão e libertação. Camila Aparecida, Etelvino Mateus, Fernando Santos e Lucas Gomes. Tá bom? Estaremos também continuando orando, esse pedido já está sendo orado e vamos continuar. E um grande abraço aos nossos irmãos que participam, IPUB São Bento do Sul, Santa Catarina, IPUB Balsas do Maranhão, IPUB Boa Vista, IPUB do Pará, temos irmãos de Brasília, IPUB Ritoche de São Paulo, grande abraço, irmãos, Sete Lagoas, Minas Gerais, e também o pastor Hugo do Rio de Janeiro. Um grande abraço, pastor Hugo, que Deus abençoe. Estamos encerrando esta manhã, essa escola bíblica dominical. Às 19 horas, estamos aqui reunidos novamente para o nosso culto evangelístico de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Sobre a morte venceu, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
nosso mundo